Entender a graça de Deus, entender o perdão dos pecados é essencial para a nossa vida. É hoje, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Uma alegria muito grande, estamos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, de abrirmos a Bíblia, de analisarmos o texto bíblico. Como você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está sendo o seu início de semana? Tudo tranquilo, tudo na paz? Mais ou menos? Nós vamos orar juntos, vamos juntos estudar a palavra e que o seu coração se encha de esperança. Lembrando a você que aqui no nosso programa nós sempre oferecemos gratuitamente, gratuitamente o nosso material didático, que é o nosso guia de estudos, A Procura da Verdade. Nós estamos na lição número 5, é só você mandar uma mensagem para a gente. Zero operadora, não precisa do operadora, né? É só o 129 82 44 44 49. Ou você pode ligar no horário comercial, que aí sim é o zero operadora 12 21 27 31 21, ou acessar o nosso site biblia.com.br. Eu sempre digo que no processo de aprendizagem, ouvir é importante, mas ler, abrir, anotar, responder também é importante. Quanto custa o nosso guia de estudos? Nada. É gratuito. Esse guia de estudos tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Eles mesmos que fazem sua doação mensal para que a Novo Tempo leve a mensagem de esperança a todos os lugares. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Se você ainda não é anjo, faça contato com a gente. Só ligar nesse momento, 0 operadora 12 21 27 30 30. Está aqui o telefone, 0 operadora 12 21 27 30 30. Se você já é um anjo, estamos no mês de maio, o mês do aniversário do Anjos. Convide um amigo para ser anjo da esperança. Isso mesmo, ligue para ele, combina com ele, olha, eu sou anjo, eu ajudo a TV Novo Tempo. E aí, você faz contato com a gente, você passa o nome dele, o telefone, a forma como ele vai fazer a doação. E eu esqueci de falar ontem, você ganha um presente, surpresa, ele também ganha mais um DVD Arautos do Rei, 50 anos para você e para ele. Olha que legal. E quero convidar você que no próximo sábado, às 8 horas da noite, nós teremos, está aí na sua tela, o nosso programa Igual a Você, Anjos da Esperança, às 8 horas, um programa especial, histórias, vidas transformadas, e enche o coração da gente quando a gente vê o poder transformador do Evangelho. Se você acompanha o nosso programa Escola Bíblica, tem perguntas, comentários, quer fazer um pedido especial de oração, se você quer que a gente esteja aí na sua comunidade religiosa para juntos estudarmos a palavra, entre em contato conosco, manda uma mensagem para o WhatsApp do programa. É o 12 98109 1268. Sempre erro a direção. Aqui, ó. 12 98109 1268. Será uma alegria poder estar com você, assim como é uma alegria poder receber suas perguntas, ouvir o seu pedido especial de oração e orar por você. É o que nós vamos fazer nesse momento, ao abrirmos mais uma vez a Palavra de Deus, para que a gente entenda, para que a gente se aproxime daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Vamos orar?
Pai, é hora de abrirmos a Tua palavra, nos dê entendimento, compreensão, tranquilidade, que a gente pare para ouvir o que o Senhor tem para nós. Eu não sei a realidade dos nossos telespectadores. Pai, que a Tua bênção esteja sobre a casa deles, que o Senhor os abrace com Teu amor e Tua graça, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, vamos à nossa tela, vamos ao nosso momento de conversa, na nossa interação, nossa aula aqui, para entendermos ainda mais esse tema maravilhoso que se chama Plano da Redenção, a graça que o Senhor nos oferece. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho por que a gente tem tanta dificuldade de entender que esse plano da graça eu tenho que aceitar, simplesmente assim. Ontem eu trabalhei um pouquinho com você o que está lá no capítulo 2 da primeira carta de João. Está no capítulo 1, a gente começou lendo os versos do capítulo 1. Vou antecipar só um pouquinho os 2 versos aqui, a partir do verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente trabalhou esse tema do pecado, que pecado é ato externo, pecado é pensamento e pecado também é a nossa natureza, mas entramos na bênção, na promessa, se a gente fizer a confissão daquilo, reconheço que eu errei, reconheço que é contrário à Tua vontade e eu confesso, o Senhor é justo para nos perdoar. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Verso 10. Agora o capítulo 2, verso 1. É o mesmo contexto, é a sequência, tá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, o Senhor, intercede e Ele quer tirar esse peso. Ontem eu terminei falando sobre isso. Esse peso que às vezes nós colocamos sobre os nossos ombros. Verso 2. E Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Entender esse tema é essencial para que a gente não viva escravo dos nossos erros, escravos da nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza ruim, vontade de fazer o que é mal, mas não precisamos ser escravos a partir do momento que nós vamos ao Senhor Jesus. Quanto isso custa? Nada. Custa a aceitação, logo virá a transformação. Mas eu tenho que ir, eu tenho que aceitar. Mas nós temos dificuldade de entender que o Senhor oferece para a gente a graça que eu não preciso fazer para receber. Sabe por quê? Porque dentro do nosso processo cultural, parece que a gente precisa conquistar essa aceitação. Dentro do nosso processo cultural está assim, eu preciso fazer porque eu controlo toda a situação. E um dos maiores desafios que nós temos como seres humanos é deixar nossa vida sob controle de Deus. Esse é um desafio. Vamos aprofundar isso aqui. Sequência. Um número grande demais de cristãos vive na casa do terror e não na casa do amor. Essa é uma expressão de um autor que eu gosto muito, eu até citei na semana passada, Brennan Manning, no livro O Evangelho Maltrapilho. Um número grande demais de cristãos vive na casa do terror e não na casa do amor. Ou seja, do medo, da opressão, do
peso da culpa, sabe? A gente fica assim, uau, sabe? Toda hora assim, naquela tensão. Quando na realidade o Senhor me oferece a leveza da sua graça, a responsabilidade de uma vida de compromisso com Deus. Não estou descartando isso, tá? Queria deixar claro. A responsabilidade que eu tenho. Mas a responsabilidade não é para trazer angústia o tempo inteiro para a gente. O Espírito diz, você cometeu um erro. Vá ao Senhor Jesus, receba a graça e o perdão. Mas a gente tem dificuldade de vivermos nessa leveza que o amor de Deus nos traz. E eu coloquei esse pensamento para tentar resumir um pouquinho essa ideia. Não devemos diminuir a malignidade do pecado, mas nós não podemos esquecer o poder da graça. Não podemos. Deixa eu só aprofundar um pouquinho. O pecado é cruel, machuca, fere, deixa marcas na vida da gente. E talvez eu estou falando para você, vou abrir uma janela aqui, que talvez tenha marcas na sua vida. Tem que ir para o intervalo, meu diretor? Ok. Só para o meu diretor me ajuda aqui no... Só me diga quanto tempo eu tenho, meu diretor. Ok. Eu queria dizer para você que talvez sua vida ela esteja marcada, ferida. Talvez ela esteja marcada. Mas você não precisa carregar esse peso para sempre. Eu não estou reduzindo a dor que o pecado causa, entendem? Mas o que eu quero dizer é que o poder da graça alivia a dor, elimina a dor da malignidade do pecado. É isso que nós precisamos entender. Agora, passar desse estágio para o ser humano que gosta de ter o controle de todas as coisas é desafiador. Mas eu quero te convidar para isso. Quero te convidar. E eu quero ler uma história bíblica que é bem interessante, que está lá em Mateus capítulo 9 e começa com o chamado de Mateus, o publicano. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Verso 11. Eu vou responder essa pergunta que fizeram para Jesus lendo o texto bíblico depois do intervalo. Mas é fascinante entendermos isso. Entendermos que o Senhor estava com aqueles que reconheciam seu estado de erro, seu estado de pecado. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, não sai daí. É uma palavra de esperança para todos nós. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o nosso programa Escola Bíblica. Nós temos a oportunidade aqui de abrirmos a Palavra de Deus. Temos o nosso material didático para oferecer para você. Não posso esquecer, está aqui, ó. É só você fazer contato com a gente. Receba aí, estamos na lição número 5 desta temporada Procura da Verdade. 12 9 82 44 44 49. Receba aí na sua casa, acompanhe, vai escrevendo, vai respondendo as perguntas, vai lendo o texto colocado aqui pelo autor do nosso guia de estudos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho certeza. Manda um recadinho para a gente, tá? Eu quero receber aí. 12 9 82 44
44, 49. E não esqueça, sábado, dia 21, 8 horas da noite, tem, igual a você, programa especial dos nossos Anjos da Esperança, histórias de vidas transformadas. Vamos ao nosso texto, a gente começou a ler a descrição de Mateus capítulo 9, que é o chamado de Mateus. Só para você entender que ser publicano, neste período, contexto histórico, era um indivíduo rejeitado pelo seu povo. Por quê? Esse publicano era, na maioria deles, judeus, que trabalhavam para o Império Romano, coletando impostos do indivíduo que ele pagava como uma espécie de um censo e imposto da terra, que os judeus rejeitavam. Para eles era como se fossem escravos, e a terra que Deus dava, que pertencia ao Senhor, os romanos cobravam. E um irmão judeu, sendo um publicano, era rejeitado. E o Senhor chama um desses para ser seu discípulo. Isso revela a graça do Senhor Jesus alcançando a todas as pessoas em todos os lugares e em todos os momentos. E ele chama Mateus para ser o seu seguidor. E ele atende. E agora, sentados, o Senhor tem ali a companhia, verso anterior, de publicanos e pecadores que vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, a classe religiosa de status, o clero religioso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com pecadores? E Jesus ouviu, diz o verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vou voltar aqui. Quero sublinhar essa frase. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quero abrir uma janelinha aqui. Todos nós, independentemente de quem somos, independentemente de nossa classe, independentemente dos nossos recursos, não importa, no mundo inteiro, todos nós carecemos da graça. Nós precisamos da cura dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Todos. Agora, sabe qual é a grande diferença? É aquele que reconhece que precisa. E aquele que diz assim: não, eu sou uma boa pessoa. Não basta ser bom, tá? Não basta ser um bom cidadão. Não basta cumprir os seus compromissos. Não basta. Diante de Deus, todos nós precisamos reconhecer nosso estado, que é pecaminoso. Todos nós necessitamos da graça. Eu tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que cumprir os meus compromissos. Mas eu preciso da graça do Senhor Jesus. E o texto bíblico diz que misericórdia eu quero. Eu quero misericórdia. Eu quero receber essa graça. Misericórdia eu quero e não holocaustos, porque eu vim chamar justos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele está repetindo o texto de Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício,
e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que o Senhor deseja? O Senhor deseja que eu reconheça e clame: Senhor, eu preciso de Ti. Porque quanto mais eu reconhecer, mais eu reconhecerei minhas limitações e mais o Senhor vai transformar a minha vida. Não existe no reino que Deus quer que eu faça parte, não existe presunção religiosa, não existe status religioso, não existe alguém que seja melhor do que o outro porque ele tem tal posição ou porque ele tem tal conhecimento. Todos necessitamos da graça e o Senhor olha para aquele que clama por essa misericórdia. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, essa é uma carta, né? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Revelação de condição, revelação de quanto Deus trabalhava no coração do apóstolo, revelação da necessidade que ele tinha. E eu quero destacar, o Senhor veio chamar aquele que está doente por causa do pecado. E todos nós carecemos de atender este chamado. Tem condições de a gente colocar música? Deixamos para amanhã. Amanhã eu quero mostrar uma música para você que tem essa letra aqui, ó. Graça. Simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Vale a pena a gente meditar aqui. A graça que o Senhor Jesus me oferece é simples assim. Se aceita, não se explica o pecado. Não se explica, eu não consigo explicar o que é isso, o que é essa graça. O pecado está pago e Cristo pagou por mim. E eu queria dizer para você, e quero terminar hoje, aceite o fato de que você é aceito. Aceite isso. Se isso acontece conosco, nós experimentamos a graça. E talvez aqui esteja o nosso grande desafio, aceitarmos o fato de que somos aceitos. Do jeito que nós somos, o Senhor nos recebe. Ele não vai nos deixar do jeito que estamos, porque não tem como. Há transformação para aquele que chega. Mas o meu desafio é, Senhor, eu preciso de Ti. E eu preciso me render a Ele, mas eu quero ter controle. Eu quero ter controle de todas as coisas. Por isso que na minha cabeça, às vezes é melhor eu fazer para alcançar do que alguém dizer que graça é de graça. Entende como eu tenho que mudar a chavezinha? Porque praticar coisas, cumprir compromissos, o controle está sobre mim. E o ser humano quer controlar tudo. Agora, a salvação, a graça, a entrega, é fechar os olhos, cair de costas e ter a certeza de que o Senhor vai me segurar. E eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Você gostaria de deixar sua vida no controle de Deus, daquele que cuida de tudo? O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração. Eu quero orar por isso nesse momento. Eu quero abrir meu coração nesse momento. Pai do céu, obrigado pela graça. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade todo dia, toda hora, de novo, sempre. Pai, nós não queremos ter controle sobre as coisas, porque é o Senhor que vai controlar através do Espírito a nossa vida. Ajude-nos a entender isso.
Ajude-nos, Pai, a reconhecermos que somos aceitos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.